Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Helena Gouveia, eu sou bacharel em Química de Alimentos formada pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da FURG. Como uns requisitos para minha formação como doutora, eu tenho que praticar a docência, realizar o que a gente chama de estágio docência, que eu vou realizar nessa disciplina de Tecnologia de Leites e Derivados, sob supervisão da professora doutora Meritane da Rocha, professora responsável pela disciplina. E então vou começar hoje com esse encontro sobre a tecnologia da produção de leite de consumo e modificados. Apresentando a aula de hoje, nós vamos abordar os principais leites de consumo, que a gente pode citar o leite pasteurizado e o esterilizado, mais conhecido como longa-vida ou HT, e os leites modificados, que em geral são englobados em 4 numa classificação generalista. Nesses produtos, a gente vai ver a definição de cada um, os tratamentos necessários para obtê-los e a conservação e características sensoriais de cada um, que muda um pouco em função do tratamento aplicado. Recapitulando o que vocês vinham abordando com a professora Meritane, o leite, do ponto de vista biológico, ele é o produto da secreção das glândulas mamárias das fêmeas mamíferas, cuja principal função é a alimentação dos recém-nascidos. Do ponto de vista físico-químico, conforme vocês veem nessa figura, o leite é uma mistura homogênea de um grande número de substâncias, como lactose, sacarídeos, proteínas, sais, vitaminas, enzimas, dentre outros, das quais podem estar numa emulsão ou em suspensão ou como uma dissolução verdadeira. Então, quando a gente fala em tipos de leite de consumo, o que vem na cabeça de vocês? Eu trouxe aqui uma imagem só para exemplificar, para a gente começar a falar desse assunto, sobre diversos produtos que vocês podem encontrar no mercado e que vocês poderiam lembrar, então, dessa questão de leites de consumo. Ali no primeiro, a gente tem o leite, na verdade, cru, aquele leite que saiu da ordenha. Seguido, então, do leite integral. Cada país vai ter uma legislação vigente em relação aos padrões, assim, de como como tem que ser produzido cada tipo de produto, né? O leite integral na legislação brasileira, que depois a gente vai abordar cada detalhe dessa então configuração que a gente tem que seguir aqui no Brasil para produzir esses leites de consumo, o integral no Brasil ele tem que ter 3% de gordura, ali fala em 3,25%. Depois, claro que essa é uma imagem de produtos que a gente vê no mercado, né, exterior. Em alguns lugares tem ainda o leite integral homo, como diz ali, que seria o leite integral com, digamos, esses 3% de gordura, só com uma etapa de homogeneização, para não ter aquele problema de formar uma nata na superfície, então, desse leite para beber. Depois dessa homogeneização, a gente vai abordar ela nas etapas que são necessárias ao longo dos processos de produção. O leite 2% e 1%, conforme a legislação brasileira, são o que nós enquadramos, então, em leites semidesnatados. E o skimming seria o nosso leite desnatado. Depois teria, por exemplo, os achocolatados, que a gente não vai abordar nessa aula, ou, por exemplo, a gordura anidra de leite, leites filtrados ou leites orgânicos, os orgânicos, aqueles em que a produção recebe esse selo de produção orgânica, que tem todo, né, um rastreamento de produção. Hoje em dia já existe produtos lactose free, né, para quem tem problema de intolerância à lactose. A gente vai citar nessa aula como exemplos dos leites modificados, os leites evaporados, que nem ali a gente tem no exemplo da figura, mas também tem os leites concentrados, o tão apreciado leite condensado. E aí aqui também nessa imagem, que não é o objetivo aqui nessa aula da disciplina, mas também os leites vegetais, que poderiam ser leites de soja, de amêndoa ou de arroz, para as pessoas que querem, de alguma maneira, substituir, então, o leite animal por uma fonte vegetal. Então, começando a trabalhar em cima de cada tipo de leite, dos processos e o que influencia
as escolhas de processo nas características desses leites de consumo e modificados, primeiramente, a gente tem que falar da legislação. A gente não pode falar de nenhum tipo de produto sem esquecer da legislação que tem por trás, que é o que regulamenta cada detalhe da nossa produção, cada detalhe do nosso produto. A gente não tem como ofertar um produto no mercado sem atender à legislação vigente, ou muitas vezes desenvolver algum tipo de processo ou querer fazer alguma adaptação nos nossos produtos sem saber o que a nossa legislação preconiza, se pode, se não pode, enfim. Para leite cru e leite pasteurizado, a instrução normativa número 76 é a que nos norteia para a produção. Depois, quando eu for falar do leite longa-vida, do leite UHT, eu vou trazer a legislação específica para esse tipo de produto. Então, essa legislação 76, ela é um regulamento técnico que fixa a identidade e as características de qualidade que deve apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Já a instrução normativa número 77, que também é de novembro de 2018, ela estabelece os critérios e procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial. Essa instrução normativa número 77, ela já norteou as outras aulas de vocês, porque ela fala um pouco dessa questão do transporte, da questão dos produtores, da questão de como, das características que tem que ter, né, o leite para ser, então, levado até as indústrias, mas também ela norteia a nossa aula, porque a recepção do leite, digamos, é a primeira etapa para a gente poder fazer um leite de consumo ou algum produto lácteo. Eu também trouxe aqui em itálico embaixo, porque essas instruções normativas, muitas vezes elas passam por adequações ou melhorias, então a instrução normativa número 76, ela teve duas alterações, a instrução normativa número 55 e a 58, que às vezes é algum adendo, algum anexo ali que modificou, e já a instrução normativa número 77, ela teve uma alteração com a instrução normativa número 59 de novembro de 2019. Caso alguém tenha interesse de ver todas as legislações, regulamentos técnicos de identidade e qualidade, no site do governo federal, então, tem essa parte sobre as legislações de leite e seus derivados, lá vocês vão encontrar esses leites de consumo que a gente vai ver hoje, pasteurizado, o HT, mas também sobre os produtos leite condensado, doce de leite, sobremesas lácteas, dentre outros, que é interessante às vezes vocês lerem as legislações para ficar por dentro de todo o processo, porque ela engloba, no geral, todas as etapas que norteiam o nosso processo. Falando especificamente da produção, do beneficiamento do leite, como eu falei, a gente começa com a recepção da matéria-prima. Vocês viram nos encontros com a professora Meritânia a questão de que o leite ele tem que ter características, então, segundo a legislação, que ele tem que ter um teor mínimo de gordura para partir para, então, para a indústria, um teor mínimo de gordura de 3%, um teor mínimo de proteína, de lactose, de sólidos não gordurosos, de sólidos totais, e tem aquela questão das avaliações da acidez, da estabilidade ao alizarol, assim como o índice crioscópico. Depois, quando a gente fala do beneficiamento, a gente fala então dessa padronização da gordura que ocorre concomitante à clarificação. Essa padronização da gordura é o que eu falei quando eu trouxe aquela imagem lá dos produtos que a gente poderia ter no mercado, porque a nossa legislação, ela estabelece, então, que nós temos diferentes tipos de produtos conforme o teor de gordura que tem esses leites, que a gente vai ver agora posteriormente. Depois é feita a homogeneização da gordura, que eu também citei ali, que tinha no mercado exterior alguns leites integrais que tinham essa homogeneização, leite só com essa homogeneização, mas, segundo a legislação brasileira, é essencial um tratamento térmico, então, para garantir que esses leites estejam isentos de algum perigo de transmitir uma doença transmitida por alimentos, então, para o consumidor. Regular, então,
esse teor de gordura, essa padronização da gordura, como eu falei, é algo que está preconizado na nossa legislação brasileira. O leite integral original da vaca, o leite ordenhado, ele tem um teor variável de gordura de 3 a 4%. Isso muda muito de animal para animal, do tipo, né, de alimentação que é oferecida para o animal, do tipo de como é conduzido, né, toda essa questão dentro da propriedade rural que é realizada lá a ordenha. O integral já, que é o leite de consumo, que é o que é ofertado, então, como leite de consumo pela legislação brasileira, ele é o leite dito normalmente também, quando tem o tratamento de esterilização, leite longa-vida, ou leite padronizado, ele tem um teor de gordura de 3%. O semidesnatado, conforme a legislação brasileira, ele tem um teor variável entre 0,6% e 2,9% de gordura. E já o desnatado, ele tem que ter no máximo 0,5% de gordura. Então, tem que ter muito cuidado aqui nessa questão do desnatado e do semidesnatado, porque um semidesnatado, se tiver 0,6% de gordura, já é semidesnatado. 0,5 para baixo, ele é considerado leite desnatado. Esse teor de gordura, além de né, ser preconizado pela legislação para a gente, né, oferecer na rotulagem para o consumidor saber qual é o produto que ele está escolhendo, ele também influencia depois na produção dos derivados. Por exemplo, o leite para a produção de queijos, ele tem que ter, por exemplo, para produzir o queijo parmesão, ele tem que ter no mínimo 2% de gordura. E que para a produção de queijos light, por exemplo, ele tem que ser um leite desnatado, ele tem que ter no máximo 0,5% de gordura. Essa padronização da gordura, como eu falei, ela ocorre concomitante à clarificação. A clarificação seria, no caso, se tiver algum tipo de sólido em suspensão, ainda que não seja, né, nenhum contaminante, alguma partícula que precise decantar, ela acontece, então, junto dessa padronização da gordura, porque essa padronização, ela é realizada, então, em uma centrífuga, em um rotor. Esse separador centrífugo, ele utiliza a menor densidade da gordura em relação ao leite desnatado para promover, então, a separação, sendo que o grau de separação vai variar conforme a velocidade de rotação, então, desse rotor, o diâmetro da câmara e o tempo de permanência do leite, então, nesse equipamento. O leite, ele é introduzido, então, conforme a gente vê ele na figura, ele é introduzido pelos canais de separação e flui de forma radial pelo interior dos mesmos até o eixo de rotação. Ele abandona os canais através da saída axial superior e as impurezas sólidas, então, são separadas e arranjadas de forma a ficarem na periferia do rotor do clarificador. Posterior à padronização, a gente tem a homogeneização da gordura. A homogeneização da gordura impede a formação de nata no leite pasteurizado e é essencial para o leite longa-vida. Por quê? Porque o leite longa-vida, ele tem uma maior vida de prateleira, uma maior vida útil, como a gente fala. Então, a gente não quer que tenha essa formação dessa nata, que quando o cliente adquirir o produto, ele vai achar como uma característica indesejável, muitas vezes vai achar que teve um problema no processo de produção. Além disso, a homogeneização da gordura ela é essencial porque ela melhora a palatabilidade e a digestão, então, desse nosso leite. O tratamento térmico, como a gente estava falando anteriormente, é essencial, conforme a legislação brasileira, para não oferecer riscos, então, ao consumidor. As vantagens do tratamento térmico é evitar a transmissão de doenças, é reduzir a carga microbiana concomitante, inativar enzimas endógenas, eliminar bactérias, então, indesejáveis e prolongar a vida útil do leite e de seus derivados. Como eu disse, é obrigatório no Brasil, por legislação, para todo leite de consumo e derivados. Todos os derivados, eles têm que ser fabricados com, no mínimo, um leite pasteurizado. Em geral, é com o leite pasteurizado
porque o leite UHT, depois a gente vai ver, acaba tendo umas mudanças nas propriedades, e então a gente precisa que esse leite esteja isento de algum perigo, então ele tem que ser no mínimo pasteurizado, mas muitas vezes a gente não consegue utilizar o leite UHT. A desvantagem, por quê? Porque o processo térmico ele tem desvantagens, como ele reduz bactérias láticas que são tecnologicamente interessantes, muitas vezes ele pode ter uma alteração no sabor, e aí desnatura algumas proteínas, que é o caso do processo UHT, por isso que a gente normalmente utiliza o leite pasteurizado para a produção de derivados. Os leites disponíveis no mercado para consumo direto, então eles podem ter a vida útil curta, de 3 a 6 dias sobre refrigeração, que é o caso do leite pasteurizado, certificado, o leite pasteurizado e o leite concentrado pasteurizado, ou a vida útil longa, que então é estável, esses leites são estáveis por meses à temperatura ambiente, que é o caso do leite esterilizado, o leite UHT, leite evaporado, leite em pó e leite condensado. Aqui eu trouxe um vídeo, então, para a gente começar a ver os processos como um todo, o processo de produção dos leites de consumo, principalmente no caso, falando do leite pasteurizado e do leite UHT. Vamos rodar o vídeo. Então, os leites de consumo, eles, além de serem uma bebida pronta para consumo, a gente pode, então, ter os derivados lácteos, que são os queijos, as manteigas, os sorvetes. Eles são fontes, então, eles têm esses nutrientes que nos conferem energia, que são importantes para o nosso organismo. E então, do leite que é ordenhado na propriedade rural até ele chegar à mesa do consumidor, ele tem esse processamento industrial por trás, seja ele leite pasteurizado ou seja ele o leite esterilizado. Uma planta industrial tem diversos equipamentos que a gente pode utilizar para obter o leite conforme a gente quer. Quando o leite ele é recebido, a gente tem que garantir, como a gente estava falando conforme a legislação, que ele está apto, então, para seguir na produção, conforme aqueles testes que são realizados quando o leite chega, então, à planta processadora, e depois ele é conduzido para a padronização, que a gente estava falando, que é a separação da gordura, então, e o leite fica desnatado. Conforme o leite que a gente quer obter, a gente vai misturar a gordura com o leite desnatado, né? Se a gente quer um leite com 3% de gordura, a gente vai... ou um leite desnatado, a gente vai mexendo nessas condições. Depois ele segue para a homogeneização, que no caso a gente diminui, então, o tamanho dos glóbulos de gordura para favorecer aquela palatabilidade e a digestão que é tão necessária para os leites de consumo. E aí a gente começa a falar dos tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos em grande escala, normalmente eles são realizados em trocadores tubulares ou trocadores de calor. No leite pasteurizado, a gente tem esse tratamento térmico a 72 graus por 15 segundos na pasteurização rápida, só que a pasteurização ela necessita depois de um resfriamento desse leite, tanto para finalizar o processo, quanto depois o leite tem que ficar sob temperatura de refrigeração para o consumidor adquirir na sua casa, e tem o processo UHT, o esterilizado a 140 graus de 1 a 4 segundos, que é aquele leite que tem chamado longa-vida, que tem uma vida útil muito maior. Depois o leite prossegue então para a embalagem. As embalagens cartonadas, elas têm uma preferência porque elas ajudam a evitar, então, reações reações oxidativas para garantir, então, essa qualidade do nosso leite até chegar ao consumidor, porque a embalagem opaca ela não permite a deterioração do sabor e do aroma pela entrada de luz ou por troca de oxigênio. O leite, então, embalado, ele segue para a mesa do consumidor, que daí pode consumir, seja um leite pasteurizado, um leite UHT, ou os derivados de leite que a gente produz a partir dessa matéria-prima. Falando agora, então,
do primeiro tipo de leite, a gente vai falar do leite pasteurizado, como eu disse, que é preconizado na Instrução Normativa número 76 do MAPA. O leite pasteurizado é o leite natural, integral, desnatado ou semidesnatado, conforme o teor de gordura que a gente vinha vendo anteriormente, segundo a classificação da legislação, submetido a um processo tecnológico adequado que assegure a destruição de micro-organismos patogênicos não esporulados, reduzindo significativamente a carga microbiana sem modificação sensível da sua natureza fisicoquímica. O ponto-chave do leite pasteurizado, do processo de pasteurização, tratamento térmico por pasteurização, é o emprego da temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos na pasteurização rápida, porque esses parâmetros térmicos eles foram estimados na inativação, então na destruição do micro-organismo Mycobacterium tuberculosis e a termoestabilidade da fosfatase alcalina. Então, foram escolhidos esses parâmetros para assegurar a qualidade microbiológica desse leite, para ofertar ele para o consumo, isso há muitos anos, quando se descobriu o tratamento térmico, então, onde se ofertou o leite pasteurizado. Depois, com o avanço do tempo, foram vendo que micro-organismos mais termoresistentes existiam, entre eles a Coxiella burnetii e a Listeria monocytogenes. Então, duas modalidades de pasteurização foram permitidas, a pasteurização dita rápida e a pasteurização dita lenta, que a pasteurização rápida é a HTST e a pasteurização lenta é LTH. A pasteurização rápida ela é realizada em fluxo contínuo em trocadores de calor entre 72 e 78 graus Celsius durante não menos do que 15 segundos. Já a pasteurização lenta, que ela geralmente é empregada para pequenos volumes de leite, de 100 a 500 litros, ela se realiza entre 62 e 65 graus Celsius por 30 minutos. Aqui, então, tem um esquema da fabricação do leite pasteurizado. As etapas descritas ali, o controle da matéria-prima é a recepção do leite, como a gente já vinha falando. A eliminação de impurezas, então, engloba essa questão da padronização e da clarificação, e a homogeneização para não ter a formação da nata. A pasteurização, como eu disse, ela pode ser conduzida de forma rápida, que em geral é o processo mais aplicado para a grande escala, de 72 a 75 graus Celsius por 15 segundos, ou ela pode ser lenta se for numa pequena produção. Depois da pasteurização, a gente tem que garantir que esse leite vai ser acondicionado de forma higiênica para não ter uma recontaminação. E como a gente falou anteriormente, o tratamento térmico por pasteurização, ele requer a refrigeração ainda durante a produção, mas ele tem que ficar refrigerado ao longo do processo, ao longo da comercialização, porque ele não é estável à temperatura ambiente, ele acaba se recontaminando. Então, a pasteurização, ela visa eliminar as bactérias patogênicas, ela reduz a população de bactérias deteriorantes, mas sempre há uma sobrevivência de bactérias. Então, o produto precisa ser mantido em refrigeração e por isso que ele tem uma vida útil curta de, em geral, até 5 dias. A pasteurização rápida, como a gente já tinha dito, é um processo rápido e contínuo, ideal para grandes volumes de leite, com eficiência de 99,5% na redução bacteriana, e ela é realizada em trocador de placas. Na pasteurização rápida, o leite circula em fluxo contínuo, a pressão constante na camada delgada de uma das superfícies das placas. O leite frio vai se aquecendo pelo leite pasteurizado que sai, produzindo um resfriamento parcial deste. Já na pasteurização lenta, requer um tempo muito maior de processo, porque ele é um processo descontínuo, e a eficiência é de 95% da redução bacteriana. A pasteurização lenta se realiza em pasteurizador de batelada, como a gente pode ver aqui na figura, e que esse pasteurizador de batelada ele é um tanque com camisa de vapor, onde logo após o tratamento circula água fria e gelada para posterior resfriamento desse leite.
A pasteurização lenta, como a gente já havia dito, é viável para pequenos volumes, por exemplo, queijarias artesanais, mas apresenta consumo elevado de energia e grande quantidade necessária de calor e frio para realizar o processo de pasteurização. Para a gente garantir, então, que essa pasteurização foi eficiente, é necessário um controle enzimático, porque esse controle enzimático visa a segurança alimentar para garantir a eficiência do tratamento térmico. Nesse processo enzimático, a gente tem que constatar fosfatase alcalina negativa e peroxidase positiva. Isso está preconizado em legislação. Por quê? Então, como eu tinha dito, a pasteurização, após a pasteurização, a gente tem que garantir que o leite vai estar protegido no invase, a fim de evitar uma recontaminação. E pode também haver uma resistência por parte dos micro-organismos termodúricos, que sobrevivem a temperaturas elevadas, ou micro-organismos termófilos, que se desenvolvem a temperaturas elevadas. E esse teste da fosfatase alcalina, ele é importante porque ele é um indicador de saúde pública, ele é presente no leite cru e tem que estar ausente, então, negativo no leite pasteurizado, e sua ausência é sinal de que a pasteurização atingiu a temperatura correta de destruição da Mycobacterium tuberculosis. A peroxidase tem que ser positiva porque ela é uma referência do ponto de vista nutricional, deve permanecer, então, ativa no leite depois de pasteurizado, e ela é inativada a temperatura de 85 graus Celsius. Então, se sem querer fez o tratamento de maneira inadequada e tiver algum problema, aí já não está adequado, porque então a peroxidase tem que estar positiva, ao contrário da fosfatase, que tem que estar negativa. Também pode ser feito o processo por um controle de processo, mas esse, claro, não está preconizado pela legislação, é só um controle dentro da nossa indústria, é a avaliação do termógrafo e do fluxo de água para verificar se atingiu o tempo e temperatura adequados, então isso pode ocorrer, esse controle pelas planilhas, né, pelos procedimentos operacionais padrão, pelos POPs, porque se não atingir o binômio tempo-temperatura, o leite vai ter que ser repasteurizado, porque a gente não vai garantir, então, que o tratamento térmico foi eficiente.